Decreto 3048, seção 3, do salário de benefício. Artigo 31. Salário de benefício é o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto 1. O salário família, 2. A pensão por morte, 3. O salário maternidade, 4. O auxílio reclusão e 5. Os demais benefícios previstos em legislação especial. Artigo 32. O salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e artigo 142 da Constituição, considerados para a concessão do benefício atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência. Parágrafo 3º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 4º. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário, observado o disposto no artigo 19e. Parágrafo 5º. Não será considerado no cálculo do salário de benefício o aumento do salário de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 6º. Se no período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, considerar-se-á como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 7º. Exceto para o salário família e o auxílio acidente, será pago o valor mínimo de benefício para as prestações referidas no artigo 30, quando não houver salário de contribuição no período básico de cálculo. Parágrafo 8º. Para fins de apuração do salário de benefício de qualquer aposentadoria precedida de auxílio acidente, o valor mensal desta será somado ao salário de contribuição antes da aplicação da correção a que se refere o artigo 33, não podendo o total apurado ser superior ao limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 9º. Quando inexistirem salários de contribuição a partir de julho de 1994, as aposentadorias concedidas nos termos dos dispostos no parágrafo 5º e 6º do artigo 13 terão o valor correspondente ao do salário mínimo, observado no caso de acordos internacionais o disposto no parágrafo 1º do artigo 35. Parágrafo 10. Para os segurados contribuinte individual e facultativo optantes pelo recolhimento trimestral, na forma prevista no parágrafo 15 do artigo 216, que tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples de todos os salários de contribuição integrantes da contribuição trimestral, desde que efetivamente recolhidos. Parágrafo 15. No cálculo do salário de benefício serão considerados os salários de contribuição vertidos para regime próprio de previdência social de segurado oriundo desse regime, após a sua filiação ao regime geral de previdência social,
de acordo com o disposto no artigo 214. Parágrafo 18. Para fins de cálculo da renda mensal inicial teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos acordos internacionais, serão considerados os tempos de contribuição para a Previdência Social brasileira e para a do país acordante, observado o disposto no parágrafo 9º. Parágrafo 21. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 39 deste regulamento. Parágrafo 22. Considera-se período contributivo: 1. Para o empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada, sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social, observado o disposto no artigo 19e, ou 2. Para os demais segurados, inclusive o facultativo, o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime de que trata este regulamento. Parágrafo 22A. O período contributivo até 13 de novembro de 2019 será apurado em conformidade com o disposto no artigo 188-G. Parágrafo 23. O auxílio por incapacidade temporária não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não houver 12 salários de contribuição, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, observado o disposto no artigo 33. Parágrafo 24. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e artigo 142 da Constituição, utilizado para a definição do salário de benefício, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, observado o disposto nos parágrafos 25 e 26. Parágrafo 26. A exclusão das contribuições de que trata o parágrafo 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a qualidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuições necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. Parágrafo 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no parágrafo 24 para qualquer finalidade, inclusive para 1. O acréscimo do percentual da renda mensal. 2. O somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição especial. 3. O cumprimento do período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição. 4. A averbação em outro regime previdenciário. Ou 5. A obtenção de proventos de inatividade que trata os artigos 42 e artigo 142 da Constituição. Parágrafo 25. Para fins da exclusão a que se refere o parágrafo 24, consideram-se programadas as aposentadorias programada, especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de contribuição. Parágrafo 26. A exclusão das contribuições que trata o parágrafo 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a qualidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. Parágrafo 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no parágrafo 24 para qualquer finalidade, inclusive para 1. O acréscimo do percentual da renda mensal. 2. A somatória de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição especial. 3. O cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição. 4. A averbação em outro regime previdenciário. Ou 5. A obtenção dos proventos de inatividade de quem tratam os artigos 42 e 142 da Constituição. Artigo 33. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos mês a mês, de acordo com a variação integral
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário de contribuição que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real. Artigo 34. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão das atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 32. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribui apenas Decreto 3048, seção 2, da carência. Artigo 26. Período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas as competências cujo na soma dos salários de contribuição referente às atividades para as quais o segurado seja considerado incapacitado.